Sejam muito bem-vindos ao Forjando Podcast. Estou muito feliz em poder recomeçar esse projeto que Deus colocou em nossos corações. E nada melhor de começar com o pé direito. Estamos recebendo aqui uma atração internacional, a Lara, missionária da Jocum, Jovens com uma Missão. E creio que será um papo muito edificante, um papo onde creio que Deus vai falar poderosamente conosco. Para quem não me conhece, me chamo Ulisses Santos. E para a gente não perder tempo, já vou começar perguntando aqui para nossa convidada, Lara, seja muito bem-vinda. Obrigada. E para a gente começar, se apresente. Quem é Lara? Bom, a Lara é uma mulher de 24 anos, com muitos, assim, sonhos em Deus. É uma mulher que está vivendo a missão de Deus, que ama o Senhor, ama as nações e uma mulher também muito alegre, muito feliz, que ama dar risada com seus amigos, com sua família. Amo meus momentos de família, quando eu posso estar perto. Amo os momentos com os meus amigos também. E tô amando conhecer os povos e o coração de Deus sobre os povos e as nações. Isso é um pouco de quem eu sou, mas a gente vai se conhecendo mais. Beleza, beleza. E para a gente começar falando aqui, eu queria te perguntar, Lara, assim, antes de você pensar em missões, como era a sua vida antes? Você já cresceu dentro da igreja ou foi algo que veio depois para você? Sim, eu cresci dentro da igreja. Eh, eu sou criada em um lar cristão, graças a Deus, pela graça do Senhor. E missões nunca foi uma realidade, assim, para mim. Uhum, Eu nunca fui de uma igreja que era ativamente missionária. Mas eu tinha contato com a igreja da minha tia, que tinha o DIP, o Domingo da uhum, Igreja Perseguida, que é um programa de portas abertas. uhum. E aí eu tinha esse contato. Esse era o contato que eu tinha com missões, tipo, uma vez no ano ou alguma outra coisa, mas aquilo dali queimava no meu coração. E eu sempre amava participar. Então, esse era o contato que eu tinha com missões. E aí, a partir daquilo dali, eu falava que eu ia ser missionária e que eu ia para a África, porque geralmente quando a gente pensa em missões, a gente pensa em África, né? Depois a gente vê que tem muito além disso, tem muitos povos e muitas nações, mas esse era ali o contato que eu tinha com missões, mas era tudo muito raso e superficial. Entendi, entendi. E quando você entendeu que esse era o seu chamado, como foi a sua reação? Como foi falar para sua família? Como você realmente decidiu que faria isso? Então, depois que eu cresci um pouco, eu já estava trabalhando, eu fui na igreja da minha prima, Uhum, da minha amiga, quer dizer, e ela falou que iam ter missionários da Jocum lá, ela sabia já que eu gostava desse desse contexto de missões, e aí ela falou: "Ó, a gente tá recebendo uma equipe de missionários da Jocum e eles são de Paris, da Jocum de Paris, e eles vão estar aqui todo toda quinta-feira, se eu não me engano, durante um mês eles estiveram lá. Eu saía do trabalho e ia direto pra lá, e aquilo dali reacendeu essa chama missionária que eu tinha no meu coração. Então, eu fiquei tendo esse contato com eles durante um mês, e aí na última quinta-feira que eles estavam lá, o pastor da igreja perguntou, quem sentia um fogo queimando no seu coração para ir até a frente que eles iriam orar. E nem antes nem depois eu senti nada parecido, foi uma experiência única e muito marcante. Eu senti mesmo um fogo no meu peito, assim, e aí eu fui lá na frente, eu já caí chorando e eles oraram por mim, um dos missionários orou por mim também, e ali eu tive certeza que eu faria parte de Jocum, e eu uhum. faria a primeira escola em algum momento da minha vida. E aí foi isso, mas até então era algo que o Senhor ia me falar mais, eh, conforme o passar do tempo. Então eu não tinha nenhuma certeza de quando eu iria. Eu só coloquei o meu coração disponível ali para a primeira coisa que o Senhor estava falando. E eu me disponibilizei a obedecer o Senhor. Então, depois de um tempo, o tempo passou, minha família mudou de cidade. E o Senhor começou a falar comigo novamente sobre Jocum. Uhum. E aí, na cidade que eu estava, que eu me mudei, tinha uma base missionária da Jocum e eu comecei a pedir ao Senhor para ser intencional comigo e para ele ser didático. Eu falei: "Senhor, o Senhor mandou eu vir para cá
para essa outra cidade junto da minha família e agora o Senhor tá me falando para fazer missões, então eu tenho que sair daqui. Então seja claro. E aí ele me guiou até essa base, até os líderes dessa base, eu fui até lá, me tornei amiga deles, e aí quando eles ficaram prontos para... Eles já tinham algumas escolas de férias, que é algo que nós temos em Jocum também, e eles iam rodar a ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado. É a primeira escola, porta de entrada em Jocum. E aí eles falaram que me convidaram para fazer parte. E aí eu falei com a minha família, falei com os meus pais. A princípio era essa primeira escola, né? E aí a minha mãe falou que se era o que Deus estava me direcionando, que era para eu fazer, que ela não ia me impedir de nada. E o meu pai também me liberou, me apoiou, e aí foi isso. Então eu fui para fazer essa primeira escola. Entendi. Assim, a gente tá falando sobre Jocum, Jocum, mas de fato, o que é a Jocum? Para quem tá em casa e quer saber o que é a Jocum. Então, a Jocum, como você bem falou no início, é Jovens com uma Missão. Esse é o significado da sigla. Então, é uma organização internacional e interdenominacional. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos em várias nações ao redor de todo mundo e nós abrangemos pessoas, acolhemos pessoas de todas as denominações, cristãs, evangélicas, mas então tem pessoas da Batista, da Assembleia, da Presbiteriana, todas as denominações evangélicas, então não tem essa restrição. E a Jocum é um centro de treinamento. E dentro da Jocum há a Universidade das Nações. Então nós temos cursos voltados para essa área da missão. Então tem cursos em várias áreas. Então isso que eu falo das escolas, eu fiz uma escola, fiz outra escola. Isso é o que é a Jocum, um centro de treinamento. E junto desses cursos nós também estamos indo às nações para falar do amor do Senhor, fazendo viagens missionárias, mas o principal foco da Jocum é preparar pessoas para o campo missionário, porque nós acreditamos que as pessoas precisam ser enviadas preparadas para o campo missionário, porque um missionário que vai para o campo sem preparo, isso acaba não sendo proveitoso. Isso acaba dando problema, ou para a igreja que enviou, ou para as próprias pessoas do campo. Então, o missionário ele precisa ser enviado capacitado para o campo, e é isso que a Jocum faz, capacitar um missionário para ele ser enviado aos povos. E tem algum requisito para a pessoa entrar na Jocum? Tem um requisito específico, a idade? Os pais têm que assinar alguma coisa, se for menor idade, caso eles aceitem. Como é que faz se eu quiser entrar na Jocum hoje? O que eu tenho que fazer? Então, na Jocum nós temos algumas escolas que elas são de curto prazo. Alguns cursos, assim, né? Ou escolas de curto prazo, programas de curto prazo. Então, nós temos o King's Kids e a escola de férias, que pode ter outros nomes dependendo da base, mas é basicamente o mesmo princípio. Escola de férias que é mais focado em jovens e adolescentes, e o King's Kids ali pega de criança, pré-adolescência até adolescência. Então, o King's Kids é durante o período de férias também, que a criança ou adolescente vai para a base missionária e ele fica ali, ele tem aulas, ele tem atividades, tudo voltado para essa criança, para esse adolescente, na linguagem dele. Então, ele vai brincar, vai pular, vai fazer evangelismo, vai participar de oficinas, tudo isso. E a escola missionária, que pode chamar de mission, ou em outras bases tem algum outro nome, é a escola de férias. Acontece também, geralmente, no período de janeiro e no meio do ano, ali entre junho e julho, que pega justamente o recesso das escolas. As férias das escolas. E aí também é focado em jovens ou adultos também que estão no período de férias. Então aí você não precisa ser maior de idade, porque vai ser num período de curto prazo. E aí você, com o consentimento dos pais, né, claro, os pais inscrevem esse adolescente, esse jovem nessa escola, e eles vão estar ali dentro dessa base missionária, aprendendo e vivendo num contexto missionário, fazendo evangelismo também e tudo mais. E aí já a gente falando, isso são escolas de curto prazo, Sim. que também abrange menores de idade. Sim. Agora já as nossas escolas de longo prazo, que podem durar 3 meses ou podem durar 9 meses, mas em sua maioria elas duram 3 meses. Na base que eu faço parte, as nossas escolas são de 3 meses. Então, isso daí você já tem que ter
o ensino médio completo. Então, você Uhum. precisa ter terminado o seu ensino médio, porque você está entrando em uma universidade. Sim. Então, toda universidade, você precisa ter completado o seu estudo básico. Então, pode ali ter feito algum EJA para completar o ensino médio, ou ter completado normalmente, e você vai para fazer essas escolas. Você começa o seu treinamento a partir da ETED, Escola de Treinamento e Discipulado. Uma escola de 3 meses teórico, 2 meses prático, onde você vai para algum lugar, algum povo, alguma nação, praticar aquilo ali que você aprendeu. Muito legal. E então, assim, é reconhecido pelo MEC, no caso? Seria uma universidade pelo MEC, onde tem ali, no caso, vai ficar 4, 5 anos. É assim mesmo? Não. No Brasil, não é reconhecido pelo MEC, porque tudo o que nós abrangemos, tudo o que a Jocum oferece, o que a Jocum fornece, a forma que a nossa universidade funciona, não caberia dentro do MEC. Então, nós precisaríamos nos restringir ao currículo do Entendi, MEC e entendi. não daria para abranger tudo que nós abrangemos dentro de Jocum. Sim. Então, no Brasil, não é reconhecido pelo MEC. Fora do Brasil, as instituições educacionais do governo geralmente tem mais essa facilidade de ser reconhecida. Mas no Brasil não é reconhecido pelo MEC. Entendi. Então, assim, só para eu entender, vocês fazem missões tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Aí, caso você seja escolhido, não sei como funciona a escolha do missionário para ir para fora do país ou não, tem que falar outras línguas? É necessário você ter formação em alguma outra língua? Por exemplo, eu falo português e vão me enviar para os Estados Unidos. Eu não tenho domínio da língua inglesa. A língua, no caso que eles falam, língua inglesa. Como é que é feita essa escolha? Então, falando sobre viagens missionárias, por exemplo, como eu falei, citei a ETED. Uhum. Existe o tempo prático da ETED, né? Então, você pode ser enviado para qualquer lugar ou ficar dentro do seu próprio país. Mas não é um pré-requisito de Jocum falar uma outra língua. Hum, Você pode ir, tem pessoas que não falam uma outra língua. É claro que nós entendemos a importância disso, de se falar uma outra língua, porque o inglês, por exemplo, que você citou, é a língua universal, não adianta. sim, É muito sim. fácil você encontrar alguém em um país que fale, ou por exemplo, você está na Alemanha e você encontra uma pessoa, é mais fácil você ver alguém que saiba falar inglês, né? E você consegue se comunicar. Mas não é um pré-requisito básico falar uma outra língua. O que nós fazemos lá na base, por exemplo, nas nossas últimas escolas, o que nós estamos tentando fazer? Introduzir o inglês. Então, na última ETED que nós tivemos, essa escola de treinamento e discipulado, Uhum, nós tivemos aulas de inglês. sim. Então, nós começamos mas é claro que não é para ninguém ficar fluente, é para aprender o básico e saber se virar em um aeroporto internacional, Uhum. saber falar com alguma pessoa em uma outra nação. Então, nós estamos introduzindo também louvores na língua inglesa, para que a gente possa tá se aperfeiçoando, porque isso é para o reino de Deus, né? Sim, Mas sim. respondendo a sua Exato. pergunta, isso não é um pré-requisito básico, mas nós entendemos a importância disso Uhum. como missão de se falar uma segunda língua. E, assim, qual foi a primeira vez que você realmente teve uma experiência missionária? Foi como você imaginaria que fosse ou chegou lá, foi tudo diferente? Qual foi a sua primeira experiência? Olha, eu acho que foi, não sei se foi bem como eu esperava que fosse, mas eu vou começar aqui no Brasil mesmo, né. Uhum. Quando eu estava durante a minha ETED, essa primeira escola, a gente já começa a ter alguns tempos práticos de fim de semana. Então nós vamos trabalhar com algumas igrejas, fazer alguns projetos nesse tipo, nesse contexto, nos fins de semana. Então, cara, a realidade da missão são pessoas, pessoas. O o campo missionário, a missão é sobre pessoas. Sim. Então, não importa onde eu tô. Se eu tô aqui no Brasil, se eu tô fora do Brasil, se eu tô dentro de uma comunidade, se eu tô numa área nobre, isso é sobre pessoas. Então Uhum. eu fui e ao longo da missão eu comecei a perceber isso, né, que
a missão é sobre pessoas, é sobre o coração de Deus a respeito das pessoas. Então, aqui no Brasil, quando a gente começou esses tempos práticos, a gente começava a acessar algumas comunidades com algumas crianças carentes. Então, as crianças vêm, nos abraçam e a nossa vontade é de ficar ali. E você não saber quando que você vai voltar, quando que você vai ver de novo. Então, eu tive algumas experiências assim, né, da criança olhar e tipo, tia, quando você volta? Tia, você vai voltar? E, cara, eu não sei quando eu vou ver essa criança de novo, o Sim. que eu posso falar pra ela, né? Então, você começa a ver que a missão é sobre pessoas, é sobre o coração de Deus. Estando aqui ou estando em uma outra nação, é sobre pessoas. Entendi, entendi. E teve algum momento que você estava fazendo a missão, estava num lugar onde você pensou: "Cara, eu não estou preparada para isso"? Que você meio que titubeou, achou que fez uma má escolha, que não sei, que talvez não fosse o seu chamado de verdade? Porque assim, a gente sempre no ministério que Deus coloca a gente, tem uma parte que a gente meio que balança. Aham. A gente, assim como o meu ministério, tu tem o seu, tem uma parte que tu chega assim, parece que as coisas não estão andando. Tu fala: "Pô, será que Deus falou isso mesmo pra mim? Será que foi Deus mesmo que falou, que me direcionou a isso, ou é coisa da minha cabeça?" Você já passou por isso na sua experiência até aqui na Jocum? Com certeza, com certeza. Quem nunca, né? É Quem verdade. nunca? Então, isso acontecia muito mais no início, né? Eu tô vivendo em missão faz 2 anos, 2 anos e meio, já vai fazer 3 anos no início do próximo ano. Então, no início, mais pro início, isso acontecia mais, de tipo, Uhum, algumas dúvidas assim, né? Incertezas de é isso mesmo, é isso que eu tô fazendo, é isso mesmo que Deus me chamou pra fazer. uhum, Será que eu não tô ficando doida? Será que não era coisa da minha cabeça? uhum. Então essas dúvidas rondavam muito a minha mente. E aí, eh, teve um momento muito específico que eu estava fazendo uma das escolas, eu estava fazendo a escola de oração e intercessão, eh, e essa é uma escola incrível, é a EDOI. Então eu estava durante essa escola e o meu pai faleceu durante essa escola, faltando umas 3 semanas para acabar, para terminar. Uhum. Mas o Senhor me fortaleceu, eu fui muito bem amparada, tanto pela minha família, principalmente pela base missionária, porque é onde eu estava, né? Não que a minha família não me acolheu, Sim. mas eu estava inserida lá na base missionária, né? Então, é claro, eu vim para o Rio de Janeiro e tive todo aquele momento, passei a semana com a minha família, sepultamos o meu pai, mas eu sabia para que Deus tinha me chamado para Sim. fazer, o que Deus tinha me chamado para fazer. E eu sei que Deus, ele faz as coisas e ele não acaba com elas pela metade. Sim. Deus não faz nada pela metade. Então eu sabia que se ele tinha me chamado para fazer aquilo, era para eu terminar. E essa escola tinha um tempo prático durante um mês em Portugal. E a minha passagem já estava comprada. E eu falei, ok, se Deus me permitiu vir até aqui, se ele me direcionou a essa escola, ele sabia de tudo que ia Uhum. acontecer, então eu vou até o fim. E aí eu fui para Portugal para essa viagem missionária. Nós passaríamos um mês lá e só fazia 28 dias que meu pai tinha falecido. E aí eu cheguei lá, nós ficamos em uma igreja, uma acomodação muito simples. A salinha das crianças sempre nos acolhe, em todos os lugares. E aí nós ficamos divididos na sala das crianças, mas eu tava do outro lado do oceano. Fazia 28 dias que meu pai tinha falecido. Uhum. Minha família tava aqui. Eu tava ali no meio da missão. Eu cheguei, eu olhei pra tudo e eu falei, eu tô ficando louca. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu não cheguei a duvidar do meu chamado. Sim. Mas ali naquele momento, sabe? Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu endoidei, eu não devia ter vindo pra cá. Então, vieram muitos pensamentos sobre a minha mente e não sei se acusações de Satanás ou a minha própria mente, culpa. Eu falei, meu Deus, eu deixei minha mãe, meu irmão, todo mundo lá no Brasil. E eu vim pra cá e eu acho que não era pra eu estar aqui. Eu tô do outro lado do oceano, não dá pra eu voltar agora. O que eu tô fazendo aqui? E aí eu chorei. Eu chorei e eu fui acolhida, meus amigos me acolheram. E aí passou, respirei e foi o mês mais incrível da minha vida. Nossa, eu sempre me emociono quando eu falo sobre esse prático, porque
Era uma equipe de 19 pessoas e isso não foi marcante só pra mim. Os meus líderes falam sobre esse prático com muito carinho também. E eles têm 20 anos de missão já. E foi um mês também muito marcante pra vida deles. Foi, assim, a viagem missionária das nossas vidas. E ali eu tava, Ulisses, completamente sem reservas. Não tinha a Lara ali, o meu coração tava em pedaços ainda, o Senhor tava me reconstruindo. Eu tinha perdido meu pai, foi uma dor muito grande. Então, eu não tinha basicamente nada pra oferecer ali. Eu só tinha o meu coração disposto ao Senhor. Então, foi um cenário perfeito pro Senhor se mover. E foi incrível. Nós vimos os povos, pudemos falar com pessoas, falar do amor do Senhor. E foi o mês mais incrível da minha vida. Então, começou com esse susto, esse choque. O que eu tô fazendo aqui? Mas, por fim das contas, foi a viagem mais incrível da minha vida. Foi sensacional. Parece que foi a primeira vez, talvez não a primeira vez, mas tu vai entender o que eu tô falando, que ali você colocou Deus em primeiro lugar. Você, no caso, tinha o luto do seu pai, mas você viu ali que Deus, a sua missão, o seu propósito estava em primeiro lugar. Porque até mesmo que se você viesse também e ficasse com a sua família, não iria, como eu posso dizer de uma maneira que você não iria ajudar tanto, porque já tinha acontecido a Sim, claro. situação Sim. e você deixou o luto, deixou não, levou o luto com você, mas você fez o propósito de Deus. Exato, exato. Eu estando aqui ou estando lá, a minha dor seria a mesma. Exatamente. Mas eu sabia para o que Deus tinha me chamado. E foi ali mesmo que Deus começou, durante todo esse tempo, durante esse processo da perda do meu pai, que Deus começou a me forjar e a me fortalecer e a me firmar em quem Ele é. E a me ensinar a colocar os meus olhos nele. Fixar os meus olhos nele. Porque eu estando aqui ou eu estando lá, o Deus da missão seria o mesmo, Deus da minha vida seria o mesmo. Sim. Então Deus continuaria me acolhendo e cuidando de mim, eu estando aqui ou eu estando lá. Então, lá em Portugal, o Senhor foi me mostrando isso, que Ele estava cuidando de mim, Ele cuidou do meu coração e Ele cuidou da minha família aqui também. Então, foi muito prazeroso eu poder entregar isso ao Senhor, porque eu ouvi uma vez, eu não lembro de quem é essa frase, mas é de um pregador muito famoso. Não sei se é daquele pregador que fundou igrejas na China. Esqueci o nome dele, mas enfim. De que eu vou parafrasear o que ele falou. Sim. Que o único momento que a gente tem pra servir ao Senhor em meio à nossa dor é aqui na terra. Porque na eternidade não haverá dor. Na eternidade não haverá choro, não haverá pranto. Então, o momento que eu tenho para me esforçar e para entregar ao Senhor a minha dor e servir Ele em meio a essa dor e sabendo que Ele cuida de mim, é só aqui na terra. É verdade. Então, se é isso que eu tenho para entregar ao Senhor, é isso que eu vou entregar. Glória É a isso que eu vou Deus. dar a Ele. E teve algum momento, não, alguma situação, a situação que mais marcou em você fazendo alguma missão? Olha, eu posso contar duas situações que foi no mesmo dia? Pode contar à vontade. Nós estávamos lá em Braga, em Portugal, Uhum. nessa viagem missionária que eu dei todo esse contexto. Então a gente estava lá e nós começamos a fazer um evangelismo na praça da cidade. E quando a gente foi ver, as nações estavam ali, porque Portugal é assim. Você vê muitas nações. O que você menos vê são portugueses, de fato. Mas tem africanos, asiáticos, os europeus, né? Outros lugares da Europa. Então, pessoas daqui, da América Latina, muitas nações. E também o povo muçulmano. Os muçulmanos também estão lá. E aí eu comecei a interagir com uma criança, e era uma família de muçulmanos, e eles chegaram ali sem nenhum preconceito, se juntaram a nós, eu comecei a brincar com aquelas crianças, e isso foi uma experiência que me marcou muito, porque é um povo que também são nossos irmãos. Eles são nossos irmãos, essa é a verdade. E me marcou muito poder estar ali cantando e brincando e dançando ali com as crianças em meio a um evangelismo. Essa experiência me marcou muito. E também, nesse mesmo dia, tinha uma outra criança, ela é nepalesa,
e ela tava ali com a sua mãe e com o seu irmãozinho, um bebê. E ela começou a brincar com a gente ali naquela praça. Ela estava aprendendo ainda a falar português, estava em Portugal há 1 ano, mais ou menos. Então ela ainda estava aprendendo a falar português. E a gente começou a brincar com ela. Ela nos apresentou danças da sua própria cultura, colocou músicas na sua própria cultura, nos ensinou a dançar. E foi muito legal. E em um determinado momento eu me dei conta, né? O Espírito Santo colocou no meu coração de perguntar para ela, né? Pergunta crucial. Você conhece Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Uhum. E ela falou: Jesus, não. Então, eu tava ali de frente para uma pessoa, para uma criança, que nunca tinha ouvido falar do nome de Jesus. E isso, no nosso contexto do Brasil, é meio irreal, né? Sim. Como assim? Se a gente tem uma igreja em cada esquina, se a gente tem pessoas oferecendo oração nas ruas, pessoas pregando dentro dos transportes públicos, Uhum. mas essa não é a realidade de todas as nações. Então, essa criança falou que não sabia quem Jesus era. E eu falei sobre Jesus e perguntei se ela queria aceitar Jesus no coração dela. Ela disse que sim. E eu fiz o plano da salvação com ela. Ela repetiu comigo a oração. Glória E a eu Deus. acredito que ali uma semente foi plantada para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, que através dela o Senhor possa mudar a história dela e toda a sua família, né? Mas assim, quando a gente Amém. fala em missão, né, imagina, países, a gente imagina viajar pelo mundo fazendo missão, muitas pessoas acham que é só maravilha, né? Mas como é o seu dia a dia na Jocum? Como é real? O que que você faz na Jocum desde quando você acorda até você ir dormir? Como é que é o seu dia lá? Então, é muito bom tocar nesse ponto, porque as pessoas pensam nisso, né? Pensam em quê? África, países perseguidos, Uhum. todo esse contexto assim, né? Missionário. Mas eu vivo uma vida que eu sei que é diferente. E no início foi diferente pra mim também. Mas a verdade é que eu me acostumei muito rápido. E eu acho que é muito mais normal do que as pessoas imaginam. Mas eu vou contar a minha rotina. Então, eu moro nessa base missionária, divido meu quarto com outras meninas. Uhum. Os quartos são divididos, né? Entre homens e mulheres. Homens Sim. dividem quarto com homens e mulheres com mulheres, pelo Sim. amor de Deus. Porque às vezes as pessoas. Bom deixar isso bem claro, É né? bom deixar bem claro que cada um no seu quadrado. Então, eu moro na casa das mulheres, das obreiras da base, Uhum. voluntárias. Então, nós temos ali a nossa casa, a nossa cozinha, nossa E varanda. são quantas pessoas nesse Nessa, alojamento de vocês? nessa casa onde são as obreiras, Sim. são 15 meninas. 15 Mas é uma mulheres. casa dentro de alojamento todo? A base missionária, Isso. pensa como se fosse uma pousada. Sim. Porque eu acho que fica mais fácil de visualizar. Aham. Antes de ser uma base missionária, era uma pousada. Tá. Então tem os quartos na parte de baixo, com Uhum. beliches. E na parte de cima tem a casa das mulheres. E assim, só abrindo parênteses, uma realidade sobre missão Sim. é que tem muito mais mulheres do que homens. Então, como o número de mulheres é maior, a casa ficou pra gente. Então, tem os quartos dentro dessa casa. E lá embaixo tem também dormitórios que são pros alunos. Sim. E também tem a casa dos homens, o quarto, né, dos homens obreiros da base. E aí é dessa forma que é dividido. E aí, o que que acontece? Pela manhã, eu acordo, a primeira coisa, a gente sempre prioriza o tempo com Deus, então pela manhã eu faço meu devocional, logo após isso tem o café da manhã, que daí já é junto com toda a base, então depois tem alguma atividade que nós fazemos juntos como base, que é louvor, tempo de oração, algo desse tipo, e cada dia é uma coisa, né? Sim. E aí depois, se você está fazendo alguma escola, lembra que eu falei que a Jocum é um centro de treinamento. Uhum. Então tem escolas acontecendo. E aí, se você é aluno ou obreiro, que no caso você está trabalhando em alguma escola, você vai para essa escola, ou se não, você vai para a sua outra atividade, ou cumprir alguma tarefa sua, algo pessoal. Após isso, 12:30, nós temos o almoço. Depois, a manutenção da base, que é basicamente limpeza. A cozinha fez a comida. Uhum. Então, comida para 40 pessoas. Muitas panelas, suja a cozinha, precisamos limpar. Sala de aula, precisamos limpar. Nossas áreas em comum, vamos limpar. E aí, depois disso, tem a parte da tarde alguma atividade
que é da escola. Agora, por exemplo, nós estamos com a Escola da Bíblia. Sim. E a Escola da Bíblia, a DBS, Escola de Discipulado Bíblico, eles leem a Bíblia todos os dias, porque essa escola, nós lemos a Bíblia em 3 meses. Então, todo dia à tarde, eles estão na leitura da Bíblia. Eu, por exemplo, que a gente pode falar isso mais pra frente, não sei se você vai me perguntar sobre isso, mas já vou adiantar. Pode falar. Tô me preparando pra ir pra Portugal. Então, na parte Voltar, da no tarde, caso. pra voltar pra Portugal, mas agora vai ser a longo prazo. Então, a parte da tarde eu tenho as reuniões da equipe de Portugal. Sim. E depois o jantar. E depois à noite, geralmente é livre ou alguma atividade da escola mesmo. E um dia da semana nós temos o culto, que é Entendi. aberto à comunidade de fora. Entendi. Então é basicamente isso o meu dia. Eu não sei se eu te perguntei no começo, aonde fica o seu quartel-general lá da Jocum? A base missionária fica em Macaé. Essa base fica em Macaé, na região serrana de Macaé. Uhum. É lá que fica a base missionária. No Rio de Janeiro, só tem Dentro do essa? Rio de Janeiro. Não. No Rio de Janeiro nós temos, no estado do Rio, temos na capital, temos em Guapimirim, temos na região dos lagos. Na capital a gente tem umas 3 bases, eu acho. Tem a Jocum Carioca, que fica em Duque de Caxias. Uhum. Tem a Jocum Borel, que fica no Morro do Borel. Sim, Jocum Tuiuti, que é ligada a Jocum Borel, que fica no Tuiuti. no Tuiuti. E tem uma base em São Pedro da Aldeia. E a base de Guapimirim. Pelo que eu me lembro é isso, mas talvez tenha mais, que eu não tô lembrando agora. E você pôde escolher para onde você iria ou é sorteado? Como é que funciona? Porque, como você disse, tem várias bases. Você foi para Macaé. Talvez a de São Pedro da Aldeia seria mais próxima de você, ou tô enganado? Seria mais próximo. Uhum. Mas essa história de como eu fui parar em Jocuncião é muito diferente. Uhum. E, literalmente, Deus me pegou e me colocou lá dentro. Lembra que eu falei que quando eu me mudei para essa cidade com a minha família, para uma outra cidade, que saímos da capital do Rio, o Senhor me direcionou a uma base de Jocum lá. Sim, E eu faria minha TED lá, sim. na cidade que a minha família, que os meus pais moravam mesmo. Só que o que aconteceu? Eles não puderam rodar a ETED lá. Tiveram algumas complicações internas, problemas de saúde. E eles não poderiam... A escola não poderia acontecer lá. Uhum. E aí, faltando um dia pra ETED começar, na Jocuncion, eles me chamaram pra conversar, os líderes dessa outra base. Uhum. Eles me chamaram pra conversar, me explicaram toda a situação. Mas eles eram amigos desse líder da outra base, da Jocuncion. Sim. E eles falaram que o líder abriu as portas e falou pra enviar a mim e as outras pessoas que fariam a ETED lá junto comigo pra essa base. Então, assim, por exemplo, hoje eu tô aqui tendo essa conversa com você Uhum. e amanhã eu já teria que estar lá na base missionária. Só que você percebeu que mudou tudo? Sim, Não era, sim. eu nem sabia da existência de Jocuncion. Eu não sabia de nada, eu não Uhum. sabia o que existia. Eu ia fazer a minha TED ali na cidade dos meus pais e tava tudo certo pra isso. E aí, nesse mesmo dia de noite, foi a abertura da escola lá. E eu tava fazendo as minhas malas e a escola tendo abertura. No dia seguinte, esse casal de amigos, que eram os líderes da outra base, me levaram. E eu fui parar lá em Jocuncion dessa forma. E eu acredito que era lá mesmo que... Eu tenho certeza disso. Que era lá mesmo que o Senhor queria que eu tivesse. Mas, para pessoas que têm uma história diferente da minha, Sim. todos podem escolher Uhum. para qual base ir. Você pode colocar na internet e pesquisar bases missionárias de Jocum que tem ETED no Brasil. Vai aparecer lá todas as bases que tem ETED. Você pode escolher a base que mais falar com você, mas assim, o que eu aconselho, ore e pergunte ao Senhor. Muitas pessoas vão parar lá na base através de sonhos. E aí, quando chegam, vem... Nossa, lá a nossa base tem uma cachoeira. Sim. Nossa, eu sonhei com uma cachoeira. Eu sonhei com essa estrada. Teve uma amiga que sonhou com a estrada, chegando lá. E quando ela foi com os pais, ela veio da Bahia.
Quando ela foi com os pais, ela viu que o caminho era exatamente o sonho dela. Então, existem bases ao redor de todo o Brasil. Jocum tem algo que é, cada base tem a sua identidade. O que é Uhum. isso? Aquilo que a base se movimenta, se desenvolve. Então pode ser em artes, focada em esportes, focada em a minha base, por exemplo, a base que eu faço parte, oração, adoração, intercessão. Então as pessoas escolhem também pelo que mais conversa com elas, né? Por aquilo que o Senhor já tem direcionado, talvez. E aí faça sentido. Ah, o Senhor, eu me movimento na área das artes. O Uhum. Senhor fala sobre isso comigo. Então, eu vou para essa base missionária, para eu desenvolver aquilo que Deus tem falado comigo. Ou tem gente que Deus simplesmente fala, ó, vai para ali porque é ali que eu tô te direcionando. Entendi. A gente estava falando também referente à viagem, né? Que tu foi para Portugal e vai voltar para Portugal. Vou te perguntar também. Mas assim, como é que é a entrada de vocês em outros países? Precisa de passaporte? Ou por vocês fazerem parte de uma instituição que é conhecida mundialmente? Passaporte, eu creio que sim, mas visto, né? A pergunta seria sobre visto. Vocês precisam de visto para entrar nos países? Então, isso daí depende para qual país nós estamos indo. Sim. Por exemplo, para Argentina. Uhum. Já tiveram equipes nossas que foram para Argentina. Então, a Argentina, por exemplo, não é necessário visto, nem carta convite, nada disso. A América do Sul toda, se eu não me engano, É, né? Tem um só convênio que. adentrar o país. Portugal, brasileiro não precisa de visto de turista, Sim, como nos Estados Unidos, por exemplo. Até o visto de turista, até para você ser turista, só passar o tempo de turista, você precisa tirar o visto, sim. né? Mas para Portugal, por exemplo, nós precisamos só de uma carta convite. Então, todas as vezes que nós fomos, a igreja queria nos receber, escreveu uma carta de convite, literalmente falando que estava Sim, nos sim. convidando, que iria nos receber. E aí é isso que nós apresentamos lá na imigração. Se eles pedirem, é isso que a gente apresenta. Mas eu iria para a África Sim. esse ano. Acabou que não fomos. Mas eu precisava tirar o visto. Então eu iria para Burkina Faso, então eu precisava tirar o visto. Então isso daí vai depender do país que você está indo, mas não se só por fazermos parte de uma organização missionária nós temos livre acesso. Não, muito Entendi. pelo contrário. Tem países que, na verdade, a gente não pode nem falar isso porque são perseguidos pelo evangelho. Verdade. Mas isso daí vai depender do país que a gente está indo. Tá, tu falou agora sobre a carta convite, fiquei curioso. Vocês só podem ir através de carta convite, no caso, quando uma igreja de um país chamam vocês, ou vocês também podem, no caso, por vontade própria, a sua organização chega a falar, ó, vamos montar aqui uma equipe e vamos visitar a Albânia, por exemplo. Vocês podem fazer isso ou só através do convite deles de ir lá pra cá? Não, também. Nós Hum, também podemos. É porque geralmente isso que nós fazemos, essas viagens missionárias que nós fazemos, que são de curto prazo, né? Duram 2 meses, no máximo 3 ou um mês. A gente sempre vai e faz um trabalho em conjunto com alguma igreja. sim, Então, nós já temos um lugar direcionado para ir. Mas, se nós quisermos ir fazer algum tipo de viagem para um outro país, nós só precisamos pesquisar quais são os pré-requisitos daquele país ali, entendi, para entendi. que nós possamos adentrar. Então, se o brasileiro, porque o passaporte brasileiro tem livre acesso em muitas nações, né? Sim, Então, se o passaporte brasileiro, só o passaporte, for suficiente para o tempo de visto de turista, em Portugal são 3 meses que você pode ficar como turista na uhum, nação. Então, nós podemos ir, mas é porque geralmente a gente faz um trabalho em conjunto com igrejas, né? uhum, Então, isso facilita. Mas, se não, a gente só deve pesquisar como funciona aí. entendi. E quando você foi para Portugal, ou missão longe aqui da sua casa, eh, já passou por algum momento já de solidão? Assim, que você estava por mais que você estivesse com seus amigos lá da Jocum, mas já teve algum momento que bateu uma solidão em você? Se sim, como é que você lidou com isso? Olha, na verdade, quando a gente está em viagem missionária, eu acho que é tudo tão intenso Uhum, e são tantas coisas acontecendo que eu não tenho muito tempo nem para pensar nisso. Mas isso já aconteceu na base missionária aqui mesmo no Brasil, sabe? sim. De
passar por alguns momentos, assim, de solidão e isso é algo que o missionário precisa tomar muito cuidado, né, Uhum. e buscar sempre estar em contato com a sua igreja, com a sua família, porque o abandono no campo acontece muito. Isso não é uma realidade que eu vivo, graças a Deus, Uhum. mas de pessoas que prometem coisas, de igrejas que prometem, ofertas, que prometem manter essas pessoas, esses missionários no campo, e o missionário acaba sozinho. No campo missionário. Mas isso, já aconteceu aqui mesmo, ou eu estando em casa, às vezes bate, né, esse Sim, sentimento de estar sozinho e de não ter ninguém ou, enfim, algo desse tipo, mas, eu lido com isso com Deus mesmo, sim. indo para Deus e ou até mesmo expondo para os meus amigos esse tipo de sentimento, Uhum. para que a gente possa, orar juntos sobre isso e manter contato. A gente tem a tecnologia, né, eh, a nosso favor, então videochamadas ajudam muito, mas o principal, que você perguntou como que eu lido com isso? Deus. Ir para Deus e saber que Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente, e não deixar a minha mente ser tomada por mentiras, Sim. porque Satanás ele tá o tempo todo querendo colocar mentiras na nossa mente, ou até nós mesmos Uhum. colocamos essas mentiras na nossa mente. Então não, eu não estou sozinha, isso é uma mentira, eu tenho, uma igreja que me ama, eu tenho um pastor, eu tenho uma família que me ama, eu tenho amigos aqui que se tornaram minha família, então a solidão não é uma realidade na minha vida. Mas eu sei que muitos missionários que estão fora da sua nação passam por isso, e isso é algo muito sério. Da Entendi. solidão do missionário no campo, missionários que entram em depressão, que são abandonados mesmo no campo, e isso é uma realidade e é muito triste. Sim, tu tocou num assunto que eu ia te perguntar mais pra frente, mas foi até bom que eu posso perguntar agora. Como é que a Jocum se sustenta? Como é que porque assim, não sei se vocês são base de alguma igreja ou se todas as igrejas ajudam vocês, se é através de doações. Como é que funciona o sustento da Jocum? Sim, isso é uma dúvida de muitas Uhum, pessoas e é natural, mas a visão que o Senhor deu para o nosso fundador, que é o Lauren, ele uhum. faleceu há alguns anos atrás, mas a visão que o Senhor deu é que o Senhor ia manter os missionários de Jocum. O Sim, jocumeiro ia ser mantido, eh, através da dependência do Senhor. sim. Então, é dessa forma que nós vivemos, na dependência do Senhor. E aí, o missionário é responsável pelo seu próprio sustento. O missionário de Jocum, né, tô falando de Jocum. Sim. Então o missionário da Jocum é responsável pelo seu próprio sustento. Então ele é responsável por levantar mantenedores. O que é isso? São pessoas que se interessaram por aquilo dali, se interessaram por essa missão, ouviram a Deus também, Uhum. porque isso é muito importante, que as pessoas ouçam primeiramente a Deus e decidem se comprometer com uma oferta em um valor fixo ou oferta um valor em cada mês, para que o missionário seja sustentado. Algumas pessoas, isso não é a realidade de todas, Sim, sim. são sustentadas pelas suas igrejas, isso não é a maioria também, mas algumas pessoas recebem ofertas da sua igreja, talvez não a totalidade, mas uma parte do seu sustento vem das igrejas, vem de pessoas até mesmo que não são cristãs, Sim. pessoas que não são cristãs, mas que decidem ofertar, acreditam naquilo que aquela pessoa está fazendo, ou quando a gente começa, a família ajuda muito, né? Então, Uhum. ofertas mesmo dos pais, tios, porque nós não. No início, nós não conhecemos ninguém, não temos um contexto assim de pessoas fora daquilo ali que nós conhecemos, fora daquelas que nós conhecemos. Então, a gente não tem pessoas que conhecem o que a gente está fazendo, porque no início a gente ainda não fez nada. A verdade é essa. Então, a gente começa com a família ali auxiliando nos recursos, depois a gente vai, conhecendo mais pessoas, irmãos da igreja que vão decidindo acolher. Então, o missionário da Jocum, ele aprende a viver na dependência de Deus e é sustentado pelo próprio Deus através dessas pessoas que decidem fazer parte do que Deus Sim. está fazendo e decidem ofertar na vida dele. E é o que o meu pastor fala, você pode ajudar na missão de 3 maneiras. Você sendo missionário, igual você é no caso, está no campo ali.
tá no front, Aham. você dobrando o joelho e orando pela pessoa, e Exatamente. você também enviando formas de mantimentos para o Exatamente. missionário, né. Então Exatamente. assim, mas você é da Batista hoje, né? Isso. Da Batista. Aham. A tua igreja te ajuda? Não. Porque a Batista, a Batista Atitude, é que eu faço parte, né, eles Sim. têm já uma organização, Missão Atitude. Sim, Então, por entendi. esse motivo, enfim, legislamentos internos, Sim, sim, sim. organizações internas da igreja, por isso a minha igreja não, me auxilia financeiramente, Uhum. mas existem irmãos da igreja que acreditam naquilo ali que eu tô fazendo e decidem ofertar na minha vida, mas eu sou apoiada pela minha igreja, pelo meu pastor, Sim, sim, de todas as outras formas. Então, sim. meu pastor me dá oportunidades para eu falar na igreja, falar sobre missões. Sempre que eu vou me dar atenção, pergunta como eu tô, como que tá tudo, porque eu Uhum. tô lá nessa igreja desde de que nós fundamos, né, então a Sim. gente era só uma célula e eu participei de tudo. Então o pastor, graças a Deus, tem muito carinho por mim, eu por ele, pela igreja, então ele sempre, me apoiando dessa forma, me liberando e reconhecendo que foi o Senhor que me chamou para fazer isso que eu tô fazendo. É um regime, como você falou, um regime interno deles, É, né. são coisas Porque eles não internas da podem igreja. tirar também do deles, né, da missão deles, que faria falta, para ajudar também na Jocum, que muitas outras pessoas ajudam. E como você mesmo falou, como líder de vocês, teve a revelação lá que não ia faltar nada para vocês, e creio que não falta até hoje. Mas no final tu fala tuas redes sociais para quem quiser te ajudar, e como te procurar, Aham, como falar com você para tirar mais dúvidas, se a pessoa quiser também fazer parte. Aí no final sim, tu deixa tua rede social aí, manda um recado para as pessoas. pode deixar. Mas assim, o que eu quero te perguntar agora, em algum momento no campo missionário, tu sentiu que Deus trabalhou mais em você do que nas pessoas que você estava lá, no caso, para levar a palavra de Deus? Foi mais um tratamento dele com você do que propriamente da sua missão de levar a palavra de Deus para as pessoas? O tempo inteiro, o tempo inteiro. Eh Na missão, a gente percebe que o mais abençoado fazendo aquilo dali é o próprio missionário, Uhum, porque é o meu coração que está sendo tratado. As sim, pessoas se sentem muito abençoadas, né, por nós, mas a verdade é que Deus está o tempo todo, eu acredito, né, que Deus está o tempo todo trabalhando mais em mim do que naquelas pessoas ali. sim. Sou eu que aprendo a olhar para o próximo, sou eu que aprendo a andar como Jesus andou e olhar para o outro, sou eu que aprendo a me doar pelo outro, sou eu que aprendo a renunciar, sou eu que aprendo a colocar os meus desejos e as minhas vontades de lado para fazer a vontade do Senhor, sou eu que aprendo a amar o próximo. Então, a todo momento, eu sinto isso, que o Senhor está trabalhando mais em mim do que Glória a naquelas Deus. pessoas ali. Entendi. E o que viver missões mudou na sua maneira de enxergar Deus? Olha, profundo. Mas mudou tudo. Uhum, Mudou tudo, não. Porque eu já conhecia a Deus, né? Mas eu passei a ver outras facetas de quem Deus é. sim. Porque eu conheci ali o Deus eh, Supremo, o Deus Pai, Jesus ali, né, o nosso irmão primogênito, filho de Deus. Mas aí quando eu fui para a missão, comecei a ver, por exemplo, o Deus transcultural, que é o Uhum, Deus que transcende a minha cultura. sim. É o Deus que não se restringe só à minha cultura. O Deus que ama os povos, que ama as nações. Então, eu aprendi a ter um olhar muito mais abrangente de quem Deus é. Esse Deus que está em todos os lugares. Esse Deus que é provedor, que é sustentador. Uhum, Esse Deus que acolhe, que abraça, que é a âncora mesmo, que é a minha provisão todos os dias. Então, eu acredito que foi isso que mudou a minha visão de quem Deus é nesse sentido, sim, de ter abrangido para conhecer mais do caráter e da natureza de Deus, que é aquilo que Deus é, né? O sim. caráter de Deus, aquilo que ele é e compartilha comigo, e a natureza de Deus, que é aquilo que ele é e isso é imutável, que não pode ser compartilhado comigo, só faz parte de quem Deus é. Uhum. Então isso foi
Isso é o que mais foi mudado, é ter os meus olhos abertos. Eu acho que assim, a gente por estar dentro de uma doutrina brasileira aqui, a gente enxerga de uma maneira que talvez seria um escândalo para outras pessoas ver outros povos, cultuando a Deus da maneira deles, dançando, através de até com a roupa distinta da nossa, né. É que assim, a gente tem a cabeça muito fechada para isso. Eu Aham, acho que assim, você fazendo missões, conhecendo outros países, realmente isso mudou na sua visão. exato. Realmente, que talvez fosse uma pessoa se alguém no seu lugar, sem a sua mentalidade, fosse ver esse tipo de pessoa, talvez ficaria escandalizado, achando que Deus só age da maneira conforme ela aprendeu. Aham, exatamente. É porque é isso, Deus ele tá presente em todos os povos, em todas as culturas, Uhum. e o desejo de Deus é que todas as pessoas, todos os povos, todas as Sim, tribos, as línguas, todas as nações estejam diante do trono do Cordeiro adorando o Senhor. Isso é a sim, realidade de Apocalipse 7, 9 sim, e 10. Todos os povos, todas as nações, culturas ali adorando a Deus, adorando o nome do Senhor. E você precisa mesmo abrir a sua mente, né. uhum, Não que eu tenha conhecido muitas culturas, mas eu já tive, professores que apresentou outras culturas, que já teve em outros lugares, outras culturas, e aí nos mostrando, né. E, cara, o africano, por exemplo, ele vai dançar daquele jeito ali sim, dele. O sim, chinês com todas as suas roupas, o japonês com as suas roupas, suas vestimentas, então cada povo vai adorar de um jeito, uhum, e isso também adora o nome do Senhor. Não é só a nossa cultura, não é só o nosso jeito, não é só a nossa língua que adora o Senhor, mas os povos também adoram o Senhor. exatamente. Eu ia te fazer uma pergunta agora, se algum texto bíblico que depois que você começou a fazer missão, Eh, ganhou um novo significado pra você, mas acho que eu dei um spoiler de Apocalipse e talvez seja esse, né? Eu acredito que sim. Apocalipse 7, 9, 10. E eis que vi uma grande multidão de todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações, vestindo suas vestes brancas, adorando o Senhor. E aí, depois que eu fui para o contexto missionário, para o campo missionário, Uhum. comecei a aprender sobre a realidade, né, de outros povos, outras culturas, outras nações. Esse texto ele ganhou vida, né? Sim, Parece que sim. salta os meus olhos. Um outro texto bíblico também que Jesus diz, né: "Ide e fazei discípulos". Você acredita que esse texto, quando Jesus diz, ele é para todas as pessoas ou certas pessoas têm esse chamado? Olha, eu acredito que aquilo dali é para os crentes, os filhos de Deus, Uhum, os servos de Deus, então para todas as pessoas. Mas você precisa encontrar qual é a forma que o Senhor está te chamando para fazer discípulos. sim, Ide por todo mundo, pregai o evangelho, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, mas tem pessoas que são chamadas para estar dentro de uma igreja, sim, eh discipulando jovens e adolescentes, por exemplo. sim, E isso é necessário. O que seriam das igrejas sem ter o que seriam desses jovens, desses adolescentes, se não tivessem pessoas ali dedicadas, uhum, comprometidas, se não tivesse um pastor comprometido, dedicado a cuidar daquelas ovelhas, a cuidar das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Mas alguns são chamados a ir para fora, sim, a ir para outros povos, sim, outras nações. Então, eh isso daí vai do seu chamado, né, daquilo dali que o Senhor tá te chamando pra fazer. entendi. Eu vou voltar um pouco lá na Jocum, que acho que uma pergunta que eu esqueci de fazer para você, referente à entrada na Jocum. Tem limite de idade? Porque o nome diz que é de jovens, mas tem um certo limite para isso ou não? Ou é aberto para todos? Não, não tem uma faixa etária. Isso pode variar de acordo com a Uhum. base. Sim. Por exemplo, nas escolas de férias. Lá na base missionária que eu faço parte, nós recebemos pessoas até 34 anos, se eu não me engano, para fazer a escola de férias, mas outras bases recebem pessoas de, mais idade para fazer outras escolas. Eu fui Uhum. para uma outra base, a base de Jocum Contagem é a primeira que eu é a primeira do Brasil.
A primeira Sim, base fundada no Brasil. Jocum Contagem, lá em Minas Gerais. E eu tive a oportunidade de ir lá. eh, Nós tivemos uma conferência, assim, com o fundador da Jocum Brasil. E lá eu conheci uma moça que já é uma senhora e ela estava começando a caminhada missionária dela agora. Então legal, tinha feito escola e iria para um outro lugar para fazer a escola da Bíblia, mas já não era mais jovem, mas estava ali pronta para fazer o que o Senhor estava comunicando com ela ali naquele momento. entendi. E uma pergunta agora, pode pensar um pouco. Com tudo que você já viveu, no caso até agora, né, a sua experiência missionária, o que você diria para Lara lá do começo, lá do início? O que que você falaria para aquela Lara lá, quando você contou a história que você foi orar, que Deus colocou no seu coração que era a Jocum o seu chamado? Hoje, a Lara de hoje, o que falaria para a Lara daquele dia? Olha, eu nunca parei para pensar nisso, mas eu acredito que eu falaria para ela obedecer ao Senhor. Obedecer à voz de Deus, obedecer o tempo de Deus e confiar em Deus, porque Ele cuidaria de todas as coisas. Então, eu acredito que seria isso: obediência e confiança no Senhor. Continuar obedecendo e confiar no Senhor, porque Ele cuidaria de todas as coisas que Ele de fato fez. Entendi. E você tem a Jocum para resto da sua vida ou você acha que isso vai até uma certa idade? Sim, até um certo tempo. Eu sei que o futuro a Deus pertence. Hoje tu tá imersa na Jocum, hoje a sua vida realmente é fazer missão pelo mundo, mas não sei se você consegue ver lá no futuro, se você se vê fazendo missões, né, até a volta de Cristo ou você tem algum plano a mais que isso? Olha, eu estou disponível para aquilo que o Senhor me direcionar. Uhum. Eu acredito que eu nasci para ser jocomeira. Mas, se o Senhor me direcionar a uma outra coisa, a sair da organização, isso não é algo que vai me prender, né. Mas é algo que eu me identifico, é onde eu acredito que o Senhor quer que eu esteja agora, mas se Uhum. mais pra frente Ele me direcionar a outra coisa, eh mais pra frente, quando eu tiver uma família, eu vou estar sob a liderança do meu marido também, então aquilo que o Senhor compartilhar nós como família, se Ele nos der algum outro direcionamento, me der algum outro direcionamento até antes de eu casar, amém. Mas por agora, eu acredito que é isso que eu vou fazer mesmo. Você tocou em outro ponto importante também que eu não tinha te perguntado, referente a casamento. A Jocum, ela não proíbe de nada, não, você Não, pode, né, caso conhecer uma pessoa, sim. casar, e assim, já foi formado algum casal lá na Jocum? Muitos, muitos. A nossa base é linda, tem uma cachoeira, como eu falei, e os casamentos que acontecem lá são lindos, então a maioria, na verdade, só teve um. Só teve um casamento que eu participei Uhum. e que eu soube também que eles não se conheceram na missão. Hum. Que eles se conhece um casamento que eu participei que eles já foram pra base, eles namoravam, noivaram, saíram da base, noivaram, e depois quando eles retornaram pra fazer outras escolas, eles casaram lá com a gente, mas todos os outros que eu participei foram de pessoas que se conheceram lá dentro da missão, Uhum. e os propósitos estavam alinhados e acabaram se Glória a casando lá Deus. Oh, mesmo. legal, muito legal. E uma outra pergunta também, eh, referente à saída de Okun, assim, não sair, mas quando se você quiser vir visitar seus parentes, seus amigos, tem alguma regra? Você pode ir e voltar quando você bem entende, ou tem um período certo para isso? Então, nós temos férias todos os Sim. anos. Existe a diferença de você ser, aluno da Uhum. base, que você é aluno, você tá ali, participando das escolas e você não tem, um compromisso com outras coisas além da sua escola. E tem a diferença quando você é obreiro. Então, quando você é obreiro, você trabalha ali, Sim. na base. É importante lembrar, né, que nós não recebemos um salário, Uhum. mas nós, somos obreiros ali da base. Mas, é sempre pensar
nossas responsabilidades. Sim, Quando eu tô participando de uma escola, por exemplo, eu não posso me ausentar por uma semana, porque eu já vou ter perdido uma semana de aula, e sim, cada semana tem um tema. Então eu já vou perder uma semana de aula, então eu não posso desejar me ausentar por uma semana, a não ser que seja algum caso, como eu falei, do falecimento do meu pai. Eu me ausentei por uma semana sim, da sim. escola. Então, uma semana, inclusive, é o tempo que a gente pode se ausentar, e retornar para a escola e continuar o curso normalmente. Mas, para os obreiros, nós temos as férias, que é no final do ano. Então, mês de dezembro a gente costuma tirar de férias. E aí nós podemos, né, passar um tempo a mais, visitando suas famílias e tudo mais. Ou pode ter algum momento que a rotina fique mais flexível, como eu tô agora. Eu tô nesse tempo de preparação para ir para Portugal, como eu Sim. falei, e aí estamos tendo reuniões da pra sobre Sião Braga, né, que é a nossa base em Portugal. Uhum. Então, a minha rotina tá um pouco mais flexível. Então eu consegui agora, por exemplo, por 2 semanas aqui no Rio, passar tempo com a minha família e, fazer coisas desse tipo. O podcast, por exemplo, foi uma surpresa, mas que foi alinhado em um momento que eu estava Uhum. compartilhando da palavra em uma igreja. Então eu vim mesmo disponível para isso, criar relacionamento com igrejas, ver a minha família. Então não existe um impedimento. Às vezes as pessoas até me perguntam: "Você pode sair de lá? A gente pode ir lá te Uhum. visitar?" Sim, isso pode acontecer. Eu posso ir, isso tudo depende da distância, né. Por Sim, exemplo, tem amigos que são do Espírito Santo ou da Bahia, e aí como é que sai um fim de semana para ir na Bahia e voltar? não tem É como. corrido. Então você tem que esperar um tempo que existe um intervalo maior, Maior para você talvez poder. entre uma escola e outra ou durante as férias, Uhum. e desse jeito. Tem alguma coisa que eu deixei de te perguntar que você queira falar? O microfone é seu, pode falar à Ah. vontade. Talvez tenha alguma coisa que seja importante passar para as pessoas e eu não te perguntei, alguma coisa interna ou alguma experiência sua mesmo. Eu acredito que sobre a missão, eh às vezes eu vejo que as pessoas elas, esperam estar muito prontas para Uhum. obedecer a Deus, sabe. Só que ninguém vai estar pronto, ninguém vai estar pronto. Ma Aquilo dali, a Jocum, por exemplo, é exatamente um lugar para você se capacitar. E uma coisa que eu aprendi ali dentro da base, que ali é um lugar seguro para eu errar. sim, Então ali é o lugar que eu tô aprendendo. E eu tô aprendendo a fazer as coisas, eu tô aprendendo muitas coisas, e não só coisas assim, ditas espirituais, porque a gente tem isso de separar o espiritual, o sagrado do profano, sim, né? E tipo, lavar uma louça é tão espiritual quanto pregar em uma igreja. Pode ser tão espiritual quanto pregar em uma igreja, porque eu posso ter experiências sobrenaturais enquanto eu lavo uma louça. E a realidade de uma mãe, por exemplo, sim, dentro de casa, cuidando de um filho. Então, a pia pode ser, o cuidado do filho pode ser o altar dela, né? E o momento de dedicação dela ao Senhor. Então, se Deus está falando com você sobre missões, não espere estar pronto. Não espere também você ter todos os recursos, você ter todo o dinheiro. Se você quiser se preparar financeiramente, tudo bem, se prepare. Isso é prudente. sim. Mas o Senhor provém todas as coisas. E não adianta a gente querer controlar tudo, querer fazer tudo muito quadradinho, Uhum. porque o Senhor, ele é o dono de tudo. E quando nós nos colocamos à disposição dele, e de fazer a vontade dele, de obedecer à voz de Deus, ele cumpre com a parte dele. Sim, Ele supre todas as coisas. Então, não espere estar pronto, mas dê passos em obediência em direção àquilo que Deus tem te falado. entendi. E se você pudesse deixar uma mensagem para alguém que está assistindo a gente aqui e sentiu esse chamado, essa vontade de fazer parte da Jocum, ou até de ser um missionário fora da Jocum, olha para essa câmera aqui, a sua câmera, e fala para essa pessoa, o que ela precisa fazer. Olha, o meu conselho é para que você, dedique o seu coração ao Senhor. Ore ao Senhor, e podem estar se passando muitos pensamentos na sua mente, muitos temores no seu coração. Como que eu vou deixar tudo? Como que eu vou ir para uma base missionária? Como que eu vou obedecer isso que Deus está me falando? Eu não sou capacitado o suficiente, eu não tenho todo o dinheiro. Então o meu conselho é: entregue tudo isso ao Senhor.
Deixe tudo isso aos pés do Senhor, chore com o Senhor, faça uma oração sincera. O Senhor se agrada de orações sinceras, então expõe o seu coração. Deixe o Senhor ver, sair da sua própria boca, porque Ele já sabe, mas sair da sua boca tudo que está se passando e peça para o Senhor te ensinar a dar passos em obediência àquilo que Ele está te falando. Quando Deus começou a me falar mais especificamente sobre a Geucum, eu falei: Senhor, seja didático para que ele me falasse, destrinchasse aquilo que eu precisava fazer. Então faça essa oração. Peça para o Senhor ser didático com você. Peça para Ele te ensinar a obedecer à voz dEle e coloque o seu coração disposto, porque eu acredito que você já esteja querendo fazer isso, já esteja querendo obedecer o Senhor, querendo dar passo em obediência à voz dEle, mas você não sabe. Mas apresente os seus medos a Deus, apresente os seus temores a Deus e deixe Ele ver o seu desejo de obedecer a Ele e dê passos em obediência àquilo que Ele tem te falado. Mas saia da inércia, não fique parado, não fique inerte, não ignore a voz de Deus, não ignore aquilo que Ele tem te falado. Mas a coisa mais segura que nós podemos fazer é obedecer à voz de Deus e é abraçar o chamado do Senhor para a nossa vida. É Hum, isso. lindo. Agora uma última pergunta que eu quero te fazer pra gente encerrar, se você pudesse dialogar com alguém, algum personagem bíblico, tirando Jesus, claro, qual personagem seria e por quê? Olha, eu gosto muito de Davi. Uhum, Ele é eu acredito que ele seja o meu personagem favorito. E eu diria Paulo também por causa da missão. uhum, Mas eu acho que na verdade seria Davi mesmo, eu ia falar Paulo, mas seria Davi. Porque Davi, ele expressa tanto o coração dele nos salmos, e Davi é muito intenso, né? Ele se derrama diante do Senhor, quando ele peca, ele se arrepende profundamente, e eu conversaria com Davi, com certeza, porque eu me identifico muito com Davi. Davi tem umas crises na mente dele, ele fica aflito e ele apresenta as suas aflições ao Senhor, e eu acho que Davi era sanguíneo. Eu tenho uma uhum, uma certeza disso e eu me identifico muito com ele, porque eu também sou. Então essa devoção, essa expressão de louvor a Deus e ele era muito intenso, até na sua dança, Mical falou que, uhum. falou mal dele, né, falou como ele estava se mostrando Sim, diante sim, das filhas, de Israel, algo assim que ela fala, porque ele estava mostrando as suas vestes de baixo. sim. Tamanha era a sua expressão de adoração e de louvor a Deus, que Davi não se portou com aquilo dali que Mical, eh, tinha falado. E Davi se importava com o coração de Deus. Deus nunca tinha pedido uma casa para morar. Deus estava sempre morando em tendas no meio do Uhum. povo. E Davi decidiu construir uma casa ao Senhor. E o Senhor se agradou disso. Então eu acredito que por essa identificação que eu tenho nos Salmos, Salmos é o meu livro favorito da Bíblia, e que eu tenho com Davi, que eu passaria horas conversando com ele, e salmodiando, e dançando, e tocando harpa, no caso ele tocando, mas talvez se ele me ensinasse também seria muito legal. Então seria Davi. Ah, que legal, que legal. Então deixa tuas redes sociais para as pessoas poderem te encontrar, quiserem, te dar uma oferta também, né, sabendo que a missão precisa de ajuda, né. Sim, Deus garante, mas ele usa a gente para poder sim. ajudar os missionários dele. Então deixa suas redes sociais, como te encontrar, como te achar. Você pode me encontrar vou falar pra cá. Você pode me encontrar pelo Instagram, @Lara, com 2 As no final, _Dantas. Então você pode me seguir lá, você pode, enviar um direct, uma mensagem que eu posso conversar mais com você, tirar dúvidas se houver, e passar outras coisas, outras informações e formas também de você ajudar na missão. Lara, muito obrigado pela sua participação. Quando você vai a Portugal agora, né, tá se preparando ir Sim, Portugal, e já fica o convite aqui para quando você voltar aqui no Forjando Podcast e contar como foi a sua experiência aqui, a sua experiência lá em Portugal, das vidas que através de você foram alcançadas. com Eu tenho certeza. certeza que você não tá indo para lá à toa. E pra gente encerrar, faz uma oração, Amém. faz uma oração. Amém. Quero agradecer também a oportunidade. É muito legal essa experiência e ver que vocês estão fazendo algo aqui mesmo que o Senhor colocou no coração de vocês. Então, Amém. muito obrigada por essa experiência Nada, e porta aberta. amém.
Amém. Obrigada também por já ter deixado as portas abertas para mim. Espero voltar com muitas experiências Sim. incríveis de Portugal. Então vamos orar. É quanto tempo mais ou menos tu vai ficar lá? Mínimo 2 anos. Mínimo 2 anos? Sim. Caramba, Eu já dei entrada graças no a visto, Deus. todo esse processo, então agora é aguardar para poder ir, toda a aprovação, isso daí é tudo burocrático, né. Então já tá Mas é marcado, hein, isso, gente, daqui a 2 anos ou no mínimo 2 anos no ou mais, mínimo. assim que ela voltar, que ela tiver um tempo, ela vai estar aqui com a gente novamente, trazendo as experiências. Mas faz a Amém, se oração pra Deus gente quiser. terminar então. Amém. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, eu quero te agradecer pela vida do Ulisses, eu quero te agradecer por essa casa, eu quero te agradecer por esse projeto que nasceu no seu coração, quero te agradecer pelo Forjando Podcast, Senhor. Isso é algo que eles estão fazendo debaixo de uma direção do Senhor. E eu oro para que o Senhor continue abençoando essa mesa, continue enchendo esse ambiente da sua presença. E eu Glória a oro por Deus. essas pessoas que vão ouvir esse podcast, Senhor, esse episódio, que pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam despertadas, que a sua palavra chegue, pessoas que já têm sido, já têm ouvido a sua voz sobre missões, mas estão em dúvida, que o Senhor possa trazer confirmação através desse podcast. Envia, Senhor, esse episódio onde nós não imaginamos, onde nós não podemos chegar, onde nós não podemos acessar, que o Senhor invada, Senhor, que a sua palavra invada, Senhor, que o Senhor encha casas, encha ambientes da sua presença, Senhor, através desse episódio. Nós dizemos não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor a glória. Não a nós a glória, Senhor, não ao Forjando Podcast a glória, não a mim a glória, não ao Ulisses a glória, mas ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Exércitos. Seja dada a honra, o louvor, o poder e a glória, Senhor. Em Aleluia, nome de Senhor. Jesus, nós te amamos, nós te adoramos, te reverenciamos, te celebramos, Senhor, nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está em casa, curta esse episódio, compartilha com seus amigos. Se você conhece alguém que faz missões, que está precisando de alguma palavra para começar o seu chamado, que está em dúvidas ainda, envie esse episódio para essa pessoa também, tá? E é isso aí, Lara. Muito obrigado. Obrigada. Volte sempre. Foi um Fica com prazer. Deus. Boa viagem para você. Amém, amém. Manda um abraço para todo mundo lá da Jocum, tá? Amém. Amém. Obrigada.